convidados na recepção, no caso na festa, né? E que existem 3 formas, né, de acomodar os convidados, de receber os convidados. De forma livre, de forma com festa com lugares marcados e festa setorizada, que é diferente. As pessoas às vezes até confundem essa questão de marcado e setorizado, então a gente vai falar disso um pouquinho hoje. Como fazer o mapeamento da sua festa? Antes da gente começar falando sobre esse mapeamento da festa, né, a gente quer deixar claro que nós vamos falar aqui sobre como acomodar os convidados na recepção, no caso na festa, né? E que existem 3 formas, né, de acomodar os convidados, de receber os convidados. De forma livre, de forma com festa com lugares marcados e festa setorizada, que é diferente. As pessoas às vezes até confundem essa questão de marcado e setorizado, então a gente vai falar disso um pouquinho hoje. Na verdade, a festa livre, né, como a gente diz, é a mais comum, né, a mais usual. E na verdade é que os convidados ficam, vamos dizer assim, mais à vontade para eles sentarem e se acomodarem aonde eles acharem melhor, né? Sim. É onde existe essa liberdade, né, do convidado estar chegando. Por exemplo, eu tenho relato, né, de convidados que num determinado salão ele fala, olha, eu tenho o hábito de sentar, quando eu venho aqui nesse salão, eu tenho o hábito de sentar em tal lugar, né? Mas hoje me colocaram do outro lado e eu fiquei muito insatisfeita. Então é assim, a festa livre é onde as pessoas ficam à vontade, né? Tem a liberdade de ir e vir, de se acomodar com quem quiser, né? Sim. E tem também, né, na festa livre algumas desvantagens, né, Li? Sim, rapidinho, ainda dentro disso da vantagem, né, que eu acho legal da festa livre, que é uma festa com mais movimento, né? Então, como a Adriana disse, além do convidado poder escolher, né, essa questão de onde ele sentar, onde ele se sente melhor, é uma festa com mais movimento, a gente sente isso. A desvantagem que a gente vê, às vezes acontece do convidado sentar com alguém que ele não conhece, né? Então, como nós fazemos esse papel da acomodação ali, quando as pessoas estão se acomodando, a nossa equipe está também coordenando essa questão, então nós estamos para ajudar, para auxiliar, e já fizemos diversas vezes essa questão de levar pessoas que estavam procurando lugar para sentar com pessoas que elas não conhecem, né? Sim. Dali, tudo vai depender da personalidade de quem já estava na mesa e de quem vai sentar quando não se conhecem. Então, já tivemos situações em que as pessoas, eu procurei apresentá-los, né? As meninas também fazem isso. E ali eles conseguem estar passando a noite, né, desenvolvendo relacionamento, às vezes nasce ali uma nova amizade, né? Mas se forem pessoas mais introspectivas, elas acham desconfortáveis, né? Então, eu já tive situações em que o convidado que ele chegou atrasado e ele não quis se sentar em nenhuma mesa que já tivesse pessoas. E aí eu pude contar, então, com o buffet foi extremamente gentil, né? E acabou montando uma mesa para aquela família poder se acomodar, porque eles se recusaram a sentar com quem eles não conheciam, né? Então, são situações que vão aparecendo aí no percurso. Outra questão também disso, né, um pouco de desvantagem, assim, da festa livre, né, que não tem um lugar marcado, não é setorizada. Na verdade, é mais cultura dos convidados, o que a gente acha isso ruim, mas acontece. O convidado, quando ele mal espera acabar a cerimônia, né, ele já sai correndo, pelo menos um ali do grupo, para poder ter uma mesa, poder pegar a melhor mesa, ou uma mesa, muitas vezes os jovens fazem isso, né? Pegar uma mesa perto do bar, perto da pista de dança. Então a gente vê que isso, infelizmente, é muito comum. Então também isso acontece. Não você vai falar, mas vale lembrar que apesar de uma festa, a gente falar, né, uma recepção pode ser de forma livre, o convidado escolher onde ele quer sentar, existe também toda uma lógica ali, né, de cada mesa, onde fica, por exemplo, a mesa dos pais, por que de estar em um lugar, né?
pessoas mais velhas também, a gente costuma escolher um lugar mais especial, então a gente vai falar um pouquinho melhor disso. Sim, mesmo que a festa é livre, normalmente quando o decorador ele senta para fazer um planejamento com os clientes, mesmo que for um esboço, não necessariamente um mapa, né? Mas dentro de um esboço que ele precisa fazer para saber no dia da montagem do salão onde vai ser a colocação de cada lugar, né? Como assim? O salão ele tem definições elementares, aonde é o palco, né? Aonde é o hall de entrada, aonde vai ficar a mesa de doces, aonde vai se colocar o bar, por exemplo, os aparadores, eles costumam ficar aonde? Isso vai depender de cada espaço, de cada empresa, de cada buffet, de cada decorador para estar fazendo essa montagem. Depois de definido esses pontos básicos, né, e grandes, como a gente diz, palco, hall de entrada, mesa de doce, aparadores, definido então, normalmente as noivas têm gostado de fazer as famosas mesas de família. Nós sugerimos que não sejam mesas tão grandes, né, aí de 10, 12 pessoas. Quando nós falamos família, nós sugerimos que seja uma família mais próxima, né? Os pais, irmãos, se houver avós. Então, nesse momento que o posicionamento dessas mesas eles serão definidos. Então, como a Aline falou, a questão de pessoas mais velhas. Os seus pais gostam de ficar próximos ao barulho, ao movimento da pista de dança? Ah, não, eles são mais reservados. Então vamos pedir para o decorador colocar essas mesas distantes da pista de dança, né? Sim. Isso não quer dizer que eles vão estar com menos ênfase, né, na mesa dos pais. Normalmente essa mesa ela tem alguma decoração diferenciada ou um tamanho diferenciado, na grande maioria, normalmente, né? Isso não é uma exigência. E ali então você vai estar definindo, por exemplo, como eu falei, se tem avós, né, de estar colocando nessa mesa, se ela está mais distante. E também nós podemos fazer uma reserva para algumas pessoas da família, né? Mais velhas, mais né, velhas, sim. Esse tipo de situação, eu gostaria que os meus tios sentassem próximos. Então, está ali uma mesa reservado familiares da noiva ou reservado pais da noiva, mas essas pessoas que sentarão ali, você precisa estar avisando que você tem essa mesa para ela. Porque não existe na entrada da festa, quando a festa é livre, uma identificação com os convidados, né? Então, essa reserva a gente sugere que seja para uma ou duas mesas no máximo. Sim, exatamente, porque como a Adriana disse, se essas pessoas não sabem que tem uma mesa para elas, elas vão provavelmente ocupar 2 lugares. Então, é igual isso, eu reservei uma mesa só para os irmãos da minha mãe, mas ninguém avisou eles, então pode ser que eles sentem em outra mesa com outras pessoas e aquela mesa fica ali vazia a noite toda. Então, para não correr esse risco, as pessoas, para quem você reservou, precisa saber. Então, sim, é possível fazer reservas de mesa, mesmo se a sua recepção for livre, né? Não chega a ser uma setorização. Isso é uma reserva ali para 2, 3 mesas. Uhum. E a mesa da família é algo que a gente assim ainda faz nas festas, pelo menos aqui na nossa região. Sim, tem essa mesa da família, apesar de que a gente sabe que normalmente nessa mesa fica praticamente só as pessoas mais velhas, avós ali, né? Mas isso é um ponto de apoio ali pros pais, né? Normalmente as mulheres gostam ali de deixar clutch, alguma coisa, e fica nesse ponto de apoio ali. Então, por isso que sim, a gente ainda deixa essa mesa reservada. Então, agora falando sobre festa com mesas marcadas. A gente só tá dando essa pincelada pra vocês, realmente pra vocês entenderem a diferença de uma pra outra, mas lembrando que o nosso foco aqui é setorização. A festa de lugar marcado, ela desgasta um pouquinho mais os noivos, né? E uma questão aqui que nós sugerimos, né? Uma festa acima de 200 convidados, ela fica um pouco mais complicada para os noivos resolverem isso, porque o salão, vamos dizer, tem 20, 30, tem festas com 40 mesas. Então você imagine 40 mesas com 8 lugares cada um, né? E você estar pensando, né,
por todas essas pessoas, né? Quem vai sentar com quem? Então, se você faz lá pensando, por exemplo, aqui vai sentar a Aline, aqui vai sentar a Adriana, aqui vai sentar o marido da Adriana, mas e se a Aline tiver no dia, se ela não foi, ou se ela levou uma outra pessoa na festa que também estava convidada? E esse mapeamento, ele acaba perdendo o controle. Sim, a gente diz que ele acaba furando, né? E como nós vivemos isso na prática, né, rotineiramente, nós já vimos várias situações como essa acontecer, né? São as pessoas, quando o convidado chega na festa, então existe uma lista com o nome das pessoas, e na frente de cada nome o número da mesa que ela irá sentar, né? Então já tivemos situações de convidado que disse assim: se eu não puder sentar aonde eu quiser, você já me fala agora que eu vou embora. Então você vê a situação em que nós ficamos ali na entrada de um casamento, tudo lindo, maravilhoso, aquela fila de gente para entrar, e convidado que fala esse tipo de coisa pra gente, né? Então a festa de lugar marcado exatamente, ela é desgastante para os noivos, né? A grande maioria dos convidados fica um pouco engessada, assim, vamos dizer que eles não gostam muito. E isso nós estamos falando aqui para a nossa realidade do interior de São Paulo. Nós sabemos que em grandes centros, né, isso é extremamente comum. A pessoa já sabe, existem alguns mapas que já ficam até mesmo expostos, né, na entrada da festa. Ou recebe antes, até pelo WhatsApp. Sim, que a pessoa está extremamente acostumada com essa questão do lugar definido, né? Sim, mas realmente nós já fizemos casamentos que a noiva insistiu, né, no caso assim, casamentos com mais de 200 pessoas, e ela quis essa questão de mesa marcada. E como a Adriana disse, a gente sempre aponta a mesa para o convidado: olha, você está exatamente nessa mesa com essas pessoas. E o convidado já teve vez de falar que não vou ficar, e ele não ficou, não tinha o que fazer, né? A gente teve que pegar cadeira tem que ter cadeiras reservas, tem que ter mesas reservas, para esse tipo de situação a gente conseguir resolver. A Josi ali, inclusive, mandou: o que você fez nesse caso? De quando o convidado falou isso que vai embora. Foi essa questão que eu sempre peço para o buffet, né, e para o decorador, Josi, para ter uma ou duas mesas de reserva, né? Então, ele tinha duas opções. Eu particularmente, pessoalmente, o acompanhei, falei: olha, a sua mesa seria essa, ou o senhor pode sentar, e apontei as outras duas mesas que nós tínhamos ali preparadas, né? Ele acabou sentando nas mesas e não sentou naquela que estava preparada para ele. Sim, então por isso que na verdade mesa marcada a gente tem que ter muito jogo de cintura. Você tem que conhecer muito bem os seus convidados para ver quem vai sentar ali do ladinho de cada um, né? Porque às vezes você não sabe se você vai colocar amigos juntos. Será que essas pessoas são amigas ainda para você querer colocá-la na mesma mesa? Então, se é num mini wedding, por exemplo, num micro wedding, que você tem menos de 100 pessoas para administrar, que você quer fazer uma lembrancinha para cada convidado, né? Você quer fazer alguma coisa ali realmente por lugar, por pessoa. Então, ok, beleza, é um pouco mais fácil de administrar. Lembrando que sem assessoria, sem uma cerimonialista, é praticamente impossível você fazer isso, porque realmente vai precisar ali de uma super recepção, de um trabalho em equipe mesmo, de direcionamento. Não dá pra ficar só na porta falando pras pessoas: olha, você é na mesa tal. A gente normalmente deixa uma menina disponível só no meio do salão rodando pra, se ainda assim o convidado ficar perdido, né, poder explicar, porque muitas vezes você fala o número aqui pra ele vai andar pelo salão, ele vai conversar com outras pessoas, né, vai encontrar amigos, e aí às vezes fala: não vou sentar lá não, porque o convidado não imagina toda a logística que existe, né, pra você pensar ali naquele lugar. Eles não sabem da complexidade, né, eles só estão preocupados com a situação dele, na verdade, né. Sim, então, mas como a Adriana disse, exige uma logística maior de todo mundo, inclusive dos noivos. Então, por isso que, pelo menos a maioria dos nossos noivos, entre festa marcada e setorizada, os noivos escolhem setorizada.
E como nós até decidimos, né, aqui, como a Aline falou sobre essa enquete, né, a setorizada tem sido a maior escolha, né, quando a festa não é livre, na maioria das vezes ela está sendo setorizada do que definido mesmo exatamente o número da mesa para cada um, né, por isso que nós vamos focar um pouco mais na festa setorizada, né. Sim, então falando agora da festa setorizada, na verdade, justamente ela é dividida por setores. O que nós recomendamos é que ela seja dividida em 3 grandes setores, sendo esse família do noivo, família da noiva e amigos. Sim, já tivemos casos de noivos que quiseram setorizar mais detalhado ainda, então assim, mais destrinchado ainda, por exemplo, amigos da academia, amigos da faculdade, amigos do trabalho. Só que daí, como a gente disse, quanto mais detalhes e mais vocês dividirem assim em grupo, mais o trabalho é maior, tanto para vocês quanto também para a equipe que vocês vão precisar para estar ajudando com tudo isso. Então a nossa recomendação são esses 3 grandes grupos. Quando nós falamos familiares do noivo, familiares da noiva, né? Nós colocamos dentro dessa questão família, noivo, família, noiva, por exemplo, e os amigos dos pais da noiva, eles entram dentro dessa categoria. Então, para não ficar com tantas palavras, né? Então, essa questão dos 3 grandes grupos. Amigos dos noivos, nós tivemos um casamento em outubro de 2019, em que o salão, uma parte, vamos dizer, 50% do salão eram para os amigos. Então ali, amigos não importava da onde, amigos da faculdade, amigos do trabalho, amigos da academia, todos eram do mesmo lado. E os familiares dos pais, né, do outro lado, então aí familiares, amigos dos pais. Então é por isso que nós não ficamos fazendo mais subdivisões. Familiares da mãe, amigo do pai, não, tá todo mundo dentro desse grande grupo, desse grande setor, né, que vai ficar bem mais fácil até para os pais também administrarem e cuidarem ali dos seus convidados. Sim, a Glei mandou ali, amigos dos tios, são família também? Sim, a gente disse que a gente falou, 3 grandes grupos. Sim. Um grupo, seus amigos, então como assim, ó, por exemplo, nessa festa que a Adriana... do noivo, né? Nessa festa que a Adriana falou, então, por exemplo, do lado de cá, tava todos os amigos dos noivos, todos, independente se era da faculdade da noiva e do trabalho do noivo, estavam todos amigos do lado de cá. E do lado de cá, a gente separou, né, então vamos supor, mais pra frente estava a família da noiva e mais pra trás a família do noivo. Então ficou separado o salão dessa forma porque ficou muito mais fácil. Por quê? Quando o convidado chega, né, na porta, então para nós que estamos lá recepcionando os convidados, na hora, nossa primeira pergunta é: você é da família do noivo ou da noiva? Ah, não, eu não sou da família, eu sou amigo deles. Ah, tá, legal. Então o amigo é aqui, ó, do lado esquerdo você pode escolher qualquer mesa. Ou então, do lado esquerdo você pode escolher da mesa, vamos supor, das 5 até a mesa 10, você pode escolher qualquer uma dessas. Então você já consegue mais fácil explicar para o seu convidado se dividir nesses 3 grandes grupos. Quando os noivos querem dividir mais, né, como a gente já falou, então fica meio complicado até para você explicar para o convidado, né? Muitas vezes por isso que daí então a gente está com um mapa na mão para explicar, olha, da mesa 3 até a mesa 10, do canto direito, você pode escolher qualquer uma dessas. Então aí já fica um pouco mais destrinchadinho até para poder explicar para o convidado. Podemos mostrar? Vamos mostrar. Nós separamos aqui, vamos começar pela lista de convidados, né? Então, rapidinho, deixa eu só falar antes de a senhora mostrar. Isso aqui, então, a gente vai mostrar como o noivo nosso, né, como a gente orientou eles, para que eles montassem a lista de convidados. Então, essa lista de convidados chega até nós, né, para ficar mais fácil na hora da gente entender e mostrar para esse convidado. Então, essa festa foi dividida em setores, né? Então, aqui tem setor A, setor B e setor C. Posso né? mostrar? Pera aí rapidinho. Eu vou aproximar aqui só para vocês verem. Setor A, setor B, setor C. Na frente vocês estão vendo que tem o número das mesas, né? Eu vou mostrar para essa aqui também, porque a gente
Gente, aqui é assim, ó, a gente faz live, também já grava pro YouTube junto, é tudo junto. Então já tem que mostrar em duas câmeras aqui. Então aqui, por exemplo, o convidado, então ele chega na festa, tá aqui, Adriana Zecchini de Maio, vamos dizer, né? Então aqui na frente do meu nome, tá aqui da mesa 18 a 21. Então quando eu faço a minha identificação, as meninas do cerimonial, elas já têm um mapa para me mostrar, né? E ali então eu tenho opção de sentar ou na mesa 18, ou na 19, ou na 20, ou na 21. São 40 lugares, né? Ou se for mesa de 8, né? 32 lugares. Eu tenho a opção de escolher com quem eu sento, mas dentro desse grupo, né? Então aqui nós costumamos ter então a lista de convidados com os números das mesas. E aqui a Aline vai mostrar, né? E aqui o mapa da festa, ó. Não sei se vai dar pra ver inteiro. Então, aqui na live eu tô vendo que tá dando pra ver. Ali na outra gravação tá dando? Então, como nós tínhamos falado, né? Olha, aqui nós temos definido aonde está a pista de dança, onde está o palco, aonde estão os aparadores, aonde estão os banheiros, mais a numeração das mesas, né? Olha, mesa para as famílias. Então isso é um mapa que a gente fica, como a Adriana disse, com a gente, né? Pra sinalizar pros convidados. Então não sei se vocês estão conseguindo ver daí, mas aqui tá escrito porta, né? E aqui tá a entrada. Então quando a gente vai mostrar pros convidados, a gente já aponta, olha, você entrando no salão, do lado de cá... Do lado direito ou esquerdo? Do lado direito ou esquerdo, não sei que lado vocês estão vendo. Então eu tô falando, do lado de cá, a mesa 9, 13, 3, toda essa região aqui, vocês podem escolher uma dessas pra sentar. Então, só um exemplo, né? Sim. Nesse caso, essas mesas maiores aqui, por exemplo, ó, 21 e 19 era a mesa da família. Então, tava uma bem próxima da outra, o que normalmente também isso acontece, né? A mesa dos pais, pai, noivo, dos pais do noivo, dos pais da noiva, eles ficam bem próximas. Sim, e sempre assim num tamanho, né? Quando nós estamos fazendo a recepção dos convidados, com a lista de convidados em mãos e com o mapa, sempre num tamanho bem legível, né? Então aqui está no tamanho de 1:4, né? Que é o tamanho do sulfite, para que eles consigam visualizar a festa, né? O convidado consiga visualizar, né? Nós temos tido bastante sucesso quando a festa é dividida dessa forma. As pessoas, elas conseguem interagir porque elas estão ali sentadas com familiares, né, com pessoas que não se veem há muito tempo, e sem ter essa questão, os noivos eles tiveram o trabalho de estar fazendo a definição de qual lado os convidados vão sentar ou de quantas mesas eles precisam, mas não definir especificamente pessoa a pessoa, né? Sim, só dentro disso que a Adriana tá falando, né, pessoa a pessoa, que no caso seria a festa marcada, né? Algumas pessoas nos perguntam, mas você acha que festa setorizada vai ficar muito engessadinho, né, as pessoas, porque você tem que ficar na região tal, no setor tal. E a gente sente que não, pelo menos quando é dividido nesses 3 grandes grupos, não fica uma festa engessada. A festa marcada, com lugar marcado, sim, fica mais engessado, mas essa não fica engessado, não. E uma outra questão também, que isso vale lembrar, que a festa setorizada exige mais dos noivos. Então não tem como nós fazermos essa seleção pelos noivos, por vocês noivos, no sentido de quem vai no setor tal. Isso depende de vocês quem tem que montar essa lista e passar pra gente, né, quem que vai pra cada setor, não tem jeito. Então é um trabalho muito em conjunto dos noivos, normalmente da assessoria, da cerimonialista, do decorador e do buffet. Porque o decorador também sabe ali o layout do que vocês imaginam para a festa, mas o buffet também precisa entrar nessa questão, porque, como a Adriana disse no início, tem a questão de aparadores, né? Tem a questão de mesa de frios, então todo mundo ali precisa se encaixar, né? Para poder fazer certinho esse mapeamento e esses setores. O buffet quem vai executar, né? O layout que o decorador preparar, né? Mas entre a mesa marcada e o setorizado, com certeza o setorizado, quando tem vamos dizer, alguma situação, né, como aquela do convidado, né, que reclamou quando chegou na festa, né, no setorizado não acontece esse tipo de coisa porque não está tendo uma imposição, né,
da mesa definida, né? Sim, ele tem mais liberdade. Apesar de ser um setor, ele tem liberdade dentro desse setor. Então, agora uma questão importante também. Se você falar assim pra gente, Aline, eu não tenho uma cerimonialista, eu não tenho uma assessoria agora. E agora, se você quer esse tipo de festa, você precisa ter minimamente ali de uma assessoria, a gente gosta de chamar de assessoria final, né? De uma cerimonialista, de uma assessoria final. Porque não tem como não ter ali um profissional que tenha experiência para poder direcionar esses convidados, para poder realmente mostrar isso para os convidados, senão você pode acabar gerando fila na sua festa, e isso não é legal. Se você não tiver, né, ninguém para estar te dando esse suporte, o melhor é que você deixe a festa livre, né, para que as pessoas se acomodem e tudo vai fluir naturalmente. É normal que você tenha ali as mesas de família, né, então as pessoas mais velhas já vão ter os seus lugares definidos, para que você não tenha esse desgaste ou essa preocupação. Sua festa não vai ser menos glamurosa ou desanimada se sua festa não for setorizada, né? Sim, 2 dicas super importantes também agora. Uma nós já falamos, na verdade, é que pra você que vai fazer setorização na sua festa, tenha mesa extra, né? Então, realmente, para acontecer, né, algum convidado falar, não, eu não quero ficar nessa mesa, eu quero uma outra. Então, você tem que ter essa mesa extra. E a outra questão também é de você sinalizar, né, de alguma forma nessa mesa, o setor dela. Então, por exemplo, a maioria dos nossos noivos usa a numeração. Sim, então, a grande maioria. Né, na mesa tem número 1, número 2, número 3, porque não adianta, gente, falar pro convidado aqui na porta, olha, sua mesa é da 9 a 12, pode escolher qualquer uma dessas. A hora que ele chegar na festa, ele vai encontrar outras pessoas, ele vai começar a conversar, ele vai encontrar um amigo, um primo, e aí ele já deletou totalmente qual era o número da mesa dele. Então, a hora que ele bater o olho, assim, né, de alguma forma, ele vai lembrar. Então, por isso que você precisa sinalizar. Já tivemos também com cor, né, então, você do setor da cor azul, da cor roxa, já teve gente que mandou relatos aqui pra gente que fizeram com o nome de países, porque era algo que eles se identificavam, era super legal. Então, vale aí a criatividade de vocês. Mas a questão numérica, ela é a mais fácil, a mais prática, a mais eficiente, e que as pessoas de todas as idades, elas conseguem se identificar facilmente, né? Sim, a Denise está aqui perguntando pra gente qual que é a vantagem da setorização. Denise, esse é o nosso tópico de agora. Nós vamos falar então realmente o que levar em conta na hora de fazer a setorização, né? E o que pode ser uma vantagem aí pra vocês. Sim, ainda essa... Ah, tá, esse daqui agora. A gente separa aqui por tópico pra gente conseguir se organizar e lembrar de tudo que a gente tem pra falar, porque as duas aqui junto, né, com 1000 ideias na cabeça, então pra gente se organizar aqui. Uma das questões, né, e que nós já tivemos, assim, não mais, mais do que uma, mas várias, né, famílias com divergência, né, então, ou pais que eram separados, né, olha, esse meu tio, né, precisa ficar de um lado, longe de tal pessoa. Então, a questão da setorização, você cria, né, um distanciamento natural, em que o convidado, aquilo não foi imposto ele não imagina que aquilo foi imposto pelos noivos, mas é uma organização, normalmente ele acaba encarando isso como uma organização do próprio cerimonial, né? Uhum. E é isso que nós comentamos. As pessoas, elas vão ficar próximas. Então, dentro daqueles 3 grandes grupos, amigos dos noivos. Então, todos eles vão estar no mesmo lado com alguma questão em comum. Ou amigos do trabalho, ou da faculdade, ou da academia. Familiares do noivo. Nisso envolve os tios, os amigos dos pais do noivo, todas as pessoas ligadas ao noivo, pessoas normalmente mais velhas, né? Aqui é uma grande questão em que a gente meio que divide até por uma questão de idade, né? Então, a questão da setorização a gente vê assim muita vantagem, né? Sim, porque como a Adriana disse, a gente já teve vários casos de pais, né, da noiva ou do noivo que são separados e eles pedem para sentar distante. Então, por exemplo, isso, do lado direito, né, ficou no canto direito, ficou a família da noiva. Aí ela fala, mas eu quero colocar o meu pai com a família do meu noivo.
né? Pra não ficar ali muito junto. Já também tivemos casos até de amigos, por exemplo, ano passado a gente teve isso. Uma mãe de noiva chegou pra gente e falou, olha, eu tenho amizade, duas grandes amigas, mas que elas já não conversam mais e eu não quero que elas fiquem próximas. Então eu quero que uma fica mais pro lado para um setor e a outra pro outro setor. Então, nesse tipo de situação, né, a gente sabe que a setorização vai muito bem. Outra questão também é quando você tem muitos convidados desconectados. Então, o que é isso? Vou dar um exemplo que acontece com muitos noivos nossos que fazem faculdade aqui, mas vão embora, enfim, a maioria para São Paulo para trabalhar, mas voltam para casar. Então, ai, Aline, eu tenho alguns convidados de São Paulo, mas são poucos, né? Com quem que eu vou colocar eles numa mesa? Porque não dá 10 pessoas para preencher uma mesa. Então, sabe aquele convidado que tem um pouquinho de cada grupo, que são desconectados? Você consegue colocar eles em uma mesa só, né? Porque daí, de alguma forma, eles vão acabar se conectando ali, já que eles não têm outro ponto de referência na festa, a não ser os noivos. Sim, e lembrando que isso que a Aline está dando o exemplo, né? Nesse caso, esses jovens ficaram na setorização dos amigos. Ah, sim, né? sim. Ficaram na setorização dos amigos, que normalmente é um pessoal mais jovem, né? Sim. Outra coisa bacana também da setorização por exemplo, assim, se você tem muitos convidados mais velhos, né? Então a gente tem festas que tem muito mais convidados dos pais. Então, esse pessoal mais velho, você já consegue deixar eles, por exemplo, mais perto dos aparadores, da comida. Quem tem uma mobilidade reduzida, você deixar perto dos banheiros. Grávidas também, já deixar ali num ponto estratégico. Então, são coisas que você consegue pensar um pouco mais de cuidado nos seus convidados. Se você imaginar um salão, né, vamos dizer aí um retângulo, né, na parte que está a banda, então todas as mesas que estão próximas à música, próximos à pista de dança, seria o setor dos jovens, né? E a parte que fica um pouco mais para trás, né, é onde nós colocaríamos, e que normalmente é essa linha de raciocínio dos noivos, na grande maioria, aonde nós vamos estar dividindo no setor familiares dos pais da noiva e familiares dos pais do noivo. Mas sempre essa linha de frente, mais próximo de pista de dança, de barman, onde a gente coloca a parte dos jovens, né? Sim, eu como disse aqui no início da live, né, eu sou fã de setorização, então eu enxergo praticamente todos os pontos positivos aí de fazer uma setorização. E também a questão da setorização independente se você tem um mini wedding, se você vai fazer um super casamento para, sei lá, 300 pessoas, você consegue fazer a setorização. Claro que sempre lembrando com uma ajuda profissional de uma assessoria ou de uma cerimonialista no dia, mas você consegue fazer tranquilamente. Nós, na verdade, temos uma desvantagem, né, que a gente enxerga pelo menos, que aí vai do ponto de vista de cada noivo, né, que é a questão de que exige mais dos noivos para montar toda essa logística. Por quê? Além de exigir mais dos noivos, como nós já tínhamos falado que vocês noivos, quem conhece cada convidado para pensar em cada setor que ele vai ficar, isso também normalmente só consegue ser montado muito próximo da festa. Porque a festa setorizada, mais do que nunca, precisa da confirmação de presença. Então, assim, e a confirmação de presença começa a ser feita faltando ali 15 dias antes do casamento, né? Sim. Então, esse mapa, assim, você vai conseguir fechar esse mapa mesmo do salão, normalmente a gente fecha com 2 dias de antecedência da festa. Então, essa é a desvantagem que a gente vê. Normalmente, né, nós deixamos para fazer essa impressão do mapa e das listas, realmente, como a Aline disse, ali na quinta ou sexta-feira, né, normalmente os casamentos que serão no sábado, né, para que a gente tenha a maior segurança possível, né, de quem virá e também do posicionamento das mesas, né, porque normalmente eles montam, né, as festas um dia antes e hoje com o layout já estaria todo pronto, as listas todas prontas, mas só procuramos deixar assim a impressão para os últimos dias para que não tenha furo, né, no posicionamento das mesas, né, no posicionamento do layout do salão. Sim, eu vi aqui que a Josi mandou, vocês me ajudam muito. Que bom, Josi, a gente fica feliz, porque a Josi, pelo que a gente já conversou aqui um pouquinho, ela trabalha com casamento,
Então que a gente tá aqui na nossa quarentena não só podendo ajudar as noivas, né, levando informações importantes, mas também, né, de alguma forma ajudando outros profissionais que também trabalham com assessoria como a gente. Sim. Agora nós vamos falar então sobre formas de comunicar esses convidados, né, sobre essa setorização. Bom, agora nós vamos falar para você aqui uma super dica, né, profissional mesmo da nossa empresa, né? Sim. Nós desenvolvemos, olha, só para você ter uma noção de tamanho, aqui tá um sulfite, né? E aqui tá um mapinha, né? Então ele Quer que eu mostre? Sim. Uhum. Esse mapinha, aqui na parte da frente, ele tem um texto, né? Um texto carinhoso para os convidados, né? Sim. A Aline vai abrir. E dentro tem um mapa em tamanho miniatura. Aquele que nós mostramos para vocês grande é o mapa em miniatura. Sim. Exatamente o mesmo. Tá. E aí você vai perguntar o que vocês fazem com isso, né? Nós sempre que temos a oportunidade, né, de estarmos fazendo essa identificação para os convidados, já fizemos isso na chegada dos convidados na igreja. Essa é a melhor estratégia, gente. Na igreja, sim, na igreja, né? Claro que para a empresa que estiver fazendo o seu cerimonial, a equipe tem que estar grande, né? Que as igrejas têm várias entradas. Então nós tínhamos ali várias meninas e na medida do possível, conforme as pessoas iam chegando, elas já tinham a lista de convidados em mãos, já iam sinalizando qual era o número da mesa ou o setor, né? E já entregando esse mapa, né, para cada um casal ou uma família ou para cada pessoa, para quê? Quando eles chegarem no local da festa, então isso vai diminuir consideravelmente a fila que poderia gerar na entrada da recepção. Eu não preciso parar um por um dos convidados na entrada da recepção novamente, exatamente. A gente só fica ali com um mapa de apoio para se eles não se localizaram ainda, olha, você já sabe onde é o seu lugar? Assim, ó, gente, 90% fala, não, eu já sei, já entendi onde é meu lugar. Um ou outro fala, então, me deu o mapa, mas eu não entendi muito bem, você pode me explicar de novo? Um ou outro, mas a grande maioria já entende. E só uma observação dentro disso que a Adriana falou, isso vale não só para a igreja, mas quando também a cerimônia é no mesmo local da festa, em ambiente separado. Eu ia falar isso. Tá. Na verdade, essa questão do mapinha começou exatamente por esse motivo, né? A noiva, então, ela queria a festa, inclusive quando nós desenvolvemos a questão do mapinha, a festa era lugar marcado, para 400 pessoas lugar marcado. E eu então fiquei assim, vamos dizer... De cabelo em pé. De cabelo em pé, como que eu iria resolver? Vocês imaginem 400 pessoas dentro do mesmo local, né? Separado por ambientes ali. No término da cerimônia, a festa começaria imediatamente, porque era só eles se levantarem, entrarem por uma outra porta e iam começar a festa. Então, tivemos a ideia de fazer o mapa com esse recado e entregamos para os convidados também na entrada da cerimônia. Então, as pessoas já assistiram à cerimônia sabendo que ele teria a mesa dele, ele já tinha um mapinha e, graças a Deus, isso assim foi super bem executado. As pessoas já saíram da festa, um ou outro que teve dificuldade ou que não quis sentar na mesa determinada, né? Mas a partir dessa festa, então, para as setorizadas, o que for, a gente consegue estar resolvendo com esse mapa. Só complementando isso que a Adriana falou, né? Por que surgiu isso quando a festa é no mesmo local da festa? Porque vocês pensam assim, ó, numa logística, né? Que normalmente os noivos não conseguem pensar nessa logística, assim, até porque a gente trabalha todo final de semana com isso e o noivo casa uma vez, por isso que não pensa mesmo. Mas numa igreja, então todos os convidados estão na igreja e aí da igreja eles levam um tempo até chegar na festa, certo? Agora, quando é no mesmo local, por mais que seja em ambiente separado, né? Então, quando é no mesmo local, mesmo que seja em ambiente separado, quando acaba a cerimônia,
os convidados já saem assim, ó, direto pra festa. Então, todos eles chegam de uma vez. Por isso que também era a nossa grande preocupação. A Adriana até achou o mapa aqui, ó. É isso que a gente tá querendo dizer, ó. Então, a cerimônia, isso tudo é um local só, tá, gente? A cerimônia era aqui, certo? Inclusive, tinha essa parede aqui, ó, separando. Então, a cerimônia era aqui. Quando acabava a cerimônia, os convidados saíam e já vinham aqui e entravam direto na festa. Eles faziam só esse caminho aqui, ó. Então, eram todos de uma vez pra entrar. Então, por isso que então a gente decidiu, né, entregar esses mapinhas já quando eles chegavam pra cerimônia, porque na cerimônia eles vão chegando aos poucos, então você consegue fazer esse trabalho. E nós também já vimos, nós nunca fizemos, mas eu já vi isso, já conversei com assessorias que fizeram isso e falaram que dá certo também. É um trabalho a mais para assessoria, mas falaram que dá certo. Que é mandar por mensagem durante a confirmação de presença ali, né, via WhatsApp, já mandar para o convidado esse mapinha e quais são as mesas que ele pode escolher ali. Então também é uma outra forma de otimizar. Eu lembrei agora só de uma questão que a gente estava falando sobre vantagens e desvantagens. Uma outra desvantagem também que muitos noivos, né, enxergam, quem vai principalmente contratar só cerimonial, né, vai contratar praticamente para o dia, é que tem um custo a mais, muitas assessorias cobram um custo a mais, porque precisa levar uma equipe maior. Então uma festa, por exemplo, dessa, que às vezes precisaria ali de 4 pessoas na equipe, dessa vez vai precisar de 6, 7 meninas numa equipe, né? Então, justamente para não gerar fila, para poder conseguir fazer bem essa questão da setorização, para as pessoas não ficarem perdidas. Então, pode sim gerar um custo a mais para você, noivo. Sim. Então, agora, eu acho que é as perguntas, né? Sim. Eu vi aqui que a Peone Assessoria tá aqui com a gente. Fico feliz que também falou que tá gostando da live. Ela mandou, poderiam falar mais ou menos o que vocês escrevem nesse mapinha? Ah, então, aqui agora eu vou falar essa. Esse mapinha que nós fazemos aqui para poder entregar para os convidados, o mapa maior também da festa, para vocês visualizarem como a gente faz, nós vamos mandar lá no nosso canal do Telegram. Então, se você ainda não tá no nosso canal do Telegram, vamos entrar lá, é só clicar no link que tá aqui no perfil do nosso Instagram, porque lá no nosso canal do Telegram nós estamos enviando essas coisinhas a mais, como planilha, também fotos de coisas que nós falamos aqui. Então, você será muito bem-vinda lá no nosso canal com a gente. A Denise também mandou, desculpa a pergunta, só um minuto, tá subindo a pergunta. Desculpa se é uma pergunta boba, mas como vocês sabem quem vai ficar aonde na igreja? Na verdade, na igreja, a gente não faz essa questão do mapeamento, né? Não, a gente quis dizer, Denise, na igreja, quando as pessoas estão chegando para a cerimônia, porque a chegada na cerimônia, as pessoas não chegam todas de uma vez. Então, se o seu convite está lá às 17h30, muitas pessoas a partir das 17, 17h10 já começam a chegar. Então é onde nós já conseguimos ir fazendo, né, adiantando essa questão da identificação da mesa. O convidado ele já vai entrar na cerimônia, ele vai sentar onde ele quiser. O que ele vai ter com ele, né, é esse mapinha. Então ele já sabe, ali tem um recado carinhoso dos noivos e ele já sabe que quando ele chegar na festa, qual é a mesa dele ou qual é o setor que ele vai sentar. Mas a cerimônia normalmente ela não tem o lugar marcado. Sim, na verdade eu tô aqui pensando, né, porque a gente tá com muita assessoria aqui na nossa live, que eu tô vendo. A Lilian também entrou aqui com a gente, que sempre tá com a gente. Então, o canal que eu falei pra vocês do Telegram é o nosso canal de noivas. Então, acho que eu vou conversar aqui, a gente vai dar uma conversada com o nosso boss, porque a gente precisa ver isso antes, de montar um canal também de assessoria, porque era uma coisa que a gente já estava estudando, né? E como agora nós estamos com o nosso novo perfil sobre assessoria, né, para assessoria e cerimonialistas, que inclusive nós temos live lá agora, 4 horas, então acho que a gente também vai pensar nessa possibilidade de abrir aí um canal no Telegram para assessoria, pra gente conseguir fazer uma troca ainda melhor. Nós vamos responder agora 3 perguntas que nos mandaram, tá? Que vieram aqui do Instagram e também lá de noivas do nosso canal. E aí depois a gente vê se dá tempo de responder aqui o resto, porque a gente tá quase dando 1 hora e o Instagram normalmente corta a gente em 1 hora.
Então, a primeira pergunta, é legal reservar mesas para padrinhos? Se a sua festa for livre, né, nós não sugerimos que tenha mesa para os padrinhos, porque normalmente o padrinho ele vai ter outros relacionamentos dentro da festa. E dentro da questão da festa setorizada que nós explicamos, o padrinho com certeza ele vai estar já acomodado dentro de um dos setores. Sim. Falando agora sobre mini wedding, né? Mini wedding dá certo com lugar marcado? Mini wedding dá pelo número de pessoas, né? Sim. Você consegue ali tá definindo bem, administrando bem essa questão dos lugares, né? Sim, tanto é que foi o que a gente falou aqui no início, pra quem não tava aqui, né? Que normalmente o mini e o micro fica bem legal com essa questão do lugar marcado. E por último, é necessário ter mesa para os noivos? Necessário não é, até porque noivos normalmente não sentam, só se realmente os noivos fazem questão de eu quero uma mesa diferente na festa, mas 90% dos nossos noivos, não. Então você vai falar, mas e quando a gente quiser sentar para jantar? Normalmente vai na mesa dos pais, né? Isso a gente sempre resolve ali de maneira bem tranquila, mas como a Aline disse, se vocês fizerem questão, tudo bem, mas não há uma obrigação em relação a isso. Sim. A Denise mandou aqui, reformulando a pergunta, como você sabe aonde o convidado vai se sentar? Denise, ó, eu vou te mostrar aqui pertinho, quer ver? Por exemplo aqui, né, ó. Tá dando pra ver que quando o convidado chega, não sei se vocês vão conseguir visualizar, já tá o número dele aqui, ó. Esse é o nome do convidado e aqui na frente tá o número das mesas que ele pode sentar, que ele pode escolher pra sentar. Então, por isso que a gente falou que dá um pouquinho mais de trabalho para os noivos, porque eles precisam fazer toda essa questão da numeração ou de alguma forma sinalizar pra gente aonde aquele convidado vai sentar, né? Sim, mas quando os noivos eles querem, né, essa questão da setorização, eles não se importam em estar tendo, né, vamos dizer, mais esse trabalhinho de estar vendo toda a lista de convidados e separando ali, colocando a questão dos setores, né? Eles fazem isso com prazer. Sim. Eu vi aqui que a Mai, que também super participa com a gente, né? Aqui tá sempre nas nossas lives, ela mandou assim: acho interessante deixar o canal do Telegram aberto para mandar mensagem se possível. Então, Mai, é o seguinte, na verdade a gente até nem fala grupo do Telegram, a gente fala canal do Telegram, porque a gente sabe que muitas de vocês já estão em muitos grupos de WhatsApp, normalmente são aqueles grupos que mandam 1000 coisas, dividinhos, né? Enfim, coisas que muitas vezes nem é daquele assunto que seria para ser tratado naquele grupo de WhatsApp. E aí as informações importantes acabam passando ali batido. Então, por que nós fizemos assim? Para quem não tá no nosso canal do Telegram ainda, no nosso canal só a gente fala. As noivas que estão lá não falam. Por quê? Porque dessa forma todas vocês conseguem ter acesso a todo o material, todas as dicas, que a gente também passa dicas por áudio lá. Então vocês conseguem ter acesso a tudo isso sem que o grupo fica, entre aspas, poluído. Porque se todo mundo começasse a falar ali, nossas mensagens iam subir e as noivas novas que iam chegar muitas vezes não iam nem sequer ler as mensagens que nós mandamos. Mas pode mandar por aqui, né? Então, por isso que normalmente o que a gente recomenda, até a gente fala isso lá no nosso canal, né? Pra se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma questão, seja que a gente falou aqui na live ou não, até mesmo dúvidas do casamento de vocês, podem mandar aqui pra gente por direct no Instagram, porque a gente responde por aqui, ou então a gente responde ao vivo na live. Mas então, Mai, só respondendo, só por essa questão mesmo que a gente não abre lá pra todo mundo mandar mensagens. Mas a gente tá super disponível pra hora que vocês precisarem. A Lilian mandou assim: sempre lembrando a setorização, colocar os jovens mais próximos da pista. Sim, Lilian, a gente falou disso. Sim, acho que a Lilian chegou agora há pouquinho. Mas obrigado pela lembrança, né? Sim, mas a gente normalmente coloca, assim, os jovens próximo da pista. Foi até uma observação que a gente falou aqui na nossa live. Inclusive, pra você que chegou agora, já no finalzinho da nossa live, a gente sempre deixa ela salva por 24 horas. Então vocês podem aproveitar ela depois, né? E se você assistir essa live depois, você pode nos mandar mensagem que a gente responde sempre. A Mai mandou aqui, sim, vocês respondem mesmo. Sim, a gente faz questão de responder porque exatamente a gente tá aqui à disposição de vocês pra ajudar, né? No que precisar, até porque também a gente sabe que muitas noivas não têm uma assessoria no cerimonial.
Então, esse é o nosso intuito da quarentena, né? Não deixar só as nossas informações e nossos conhecimentos com as nossas noivas, mas também passar para vocês aqui de alguma forma. Gente, então a gente vai encerrar a nossa live, porque agora às 4 horas a gente tem outra live, né? Então, por isso que a gente vai já encerrar e o Instagram também vai cortar a gente aqui. Obrigado, né, que você que ficou aí com a gente, né? Sim, deixa eu só... Boss, tem algum recado? Então tá bom, gente, obrigada. Deixa eu ver aqui, a live. A setorização já dá pra fazer com aquela planilha que vocês encaminharam no canal do Telegram? Sim, já dá pra você... a gente mandou lá no canal do Telegram uma planilha de convidados. Lá já dá pra você acrescentar. Quando você colocar o nome do convidado nessa planilha, você já pode... setor lá, né? E você já pode colocar na frente do nome do convidado o número da mesa, ou então a cor, né? Como você for setorizar, mas já dá sim. Gente, um beijo.